Saudações rubro-negra, bora para o Globo Esporte de hoje, pessoal, com as últimas informações do Mengão, notícias exclusivas, mas antes já se inscreva no nosso canal Giro do Flamengo, quero passar aqui, né, os créditos para o Globo Esporte e também para o Sport TV, fechou? Bora conferir essa matéria, lembrando que no final do vídeo eu voltarei com informações exclusivas e uma notícia bombástica aí sobre o Flamengo, então bora conferir aqui a matéria. De momento. Falar agora do Flamengo, decide a Recopa Sul-Americana contra o Lanús na quinta-feira no Maracanã. Edson Viana tem os detalhes de como tá a preparação do time para essa partida. Oi, Edinho, tudo bom? Boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui em frente ao gramado do Ninho do Urubu, onde logo mais os jogadores do Flamengo voltam ao trabalho às 3h30. Nos próximos dias, eles têm uma sequência de jogos decisivos. Na próxima quinta-feira, o time precisa reverter um resultado adverso, a derrota por 1-0 no jogo de ida contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Na próxima segunda-feira, o time administra uma vantagem de 3-0 que obteve no primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Madureira. Mas apesar de alguns resultados positivos, o momento é de pressão sobre o técnico Felipe Luiz, não apenas das arquibancadas, mas também da diretoria do Flamengo. Ele admite a responsabilidade que tem de fazer o time voltar a jogar bem. E para ajudar ao longo dessa semana, ele pode ter o retorno de um jogador importante, o meia Jorginho. Ele vem se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Segundo o departamento médico do Flamengo, não era nada grave, mas ainda assim, o Jorginho já não atua desde a Supercopa contra o Corinthians. Um outro retorno importante para essa semana pode ser do Bruno Henrique, jogador histórico, sempre muito decisivo. Ele vinha jogando recentemente com um desconforto na região do pubis, ficou fora da relação no jogo contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, pode voltar a ficar à disposição, assim como o Wallace Young, um jogador que às vezes é utilizado também. Ele ficou fora das últimas 3 partidas por causa de desconforto muscular. Então, esse elenco muito forte do Flamengo aí podendo contar com esses retornos para amenizar essa pressão sobre o Felipe Luiz, né, Débora? Eu volto com você. Eu recebi também, mas isso aí é a reação normal. Isso é culpa, era culpa nossa e é culpa deles. Perfeito. Foi eles que fizeram a torcida ser exigente dessa maneira. Porque quando você vê o time, né, de outubro, novembro, dezembro do ano passado ter uma atuação como teve como o Lanús, naturalmente o cara fica frustrado, né? Eu não vou sentar na televisão para ver meu time não fazer... Ou no caso, foi domingo à noite no Maracanã, pagou ingresso, que é caro, se deslocou, dedicou o tempo dele. E assim, qual a expectativa hoje? Showtime, de um time mágico, incrível. Achou que o time não correspondeu à expectativa? Vaiou, chamou de sem vergonha. Os jogadores do Flamengo não se impressionaram com isso. O Arrascaeta deu uma declaração de que encarou com normalidade aquilo, Felipe Luiz também, porque está muito na cultura rubro-negra isso. Mas você sabe qual foi a reação maior dos jogadores? A não divisão de comemoração do gol com a galera. Dela Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo. Eles não foram comemorar como normalmente entre eles ali, dividir a alegria do gol com a galera. Essa foi a resposta. Pelo menos eu vi. Essa leitura é perfeita. Eu vi essa leitura. Me chama a atenção. Olha, o Brasil virou contra a Inglaterra e olha como o Nelson concluiu a crônica dele, depois da virada, né? O berro colossal inundou a cidade. Olé, olé, olé. Saldanha mandava parar. Não queria que o inimigo crescesse na humilhação, mas a loucura instalara-se no estádio Mário Filho. É isso. Eram 100 mil pessoas ébrias de olé. E súbito, depois da crudelíssima exibição, Gerson estica uma bola comprida para Pelé. O criolão dispara e quase entra com bola e tudo. Depois do jogo, a multidão saiu em plena embriaguez. É isso. Muitos dias já se passaram e ainda sentimos a ressaca triunfal do Olé. Futebol. Tá xingando uma hora e alucinadamente amando o cara que você xingou um minuto depois. Às vezes é um time, às vezes é um jogador naquele time que toca na... Se o cara não tiver uma estrutura para suportar aquilo, ou se também o time dentro de campo não conseguir construir um cinturão de solidariedade, dizer, ó, estamos no jogo, estamos juntos, vamos nessa. Isso aqui não foi criado pelos malvados influenciadores. Isso aqui é futebol desde antes da internet. Eu me lembro também que em 1970 a seleção brasileira faz um amistoso em São Paulo, já com o Zagallo, se não me engano. E o Paulo César Caju foi vaiado durante os 90 minutos. 90. Você sabe o que é ser vaiado no Morumbi durante 90 minutos? Paulo César tocava na bola, driblava, porque o Paulo César jogou muita bola, driblava, tocava, passava e não tinha jeito. Vai. E aí você tem que... Agora,
as sutis respostas, como o olhar aguçado do Léo observou. Ah, fizemos gol? Não, vamos lá, vamos comemorar, valeu, pá. Isso foi uma sutil resposta. Sim, que eu não tinha reparado. Exato, aí é o olhar de quem já teve lá. E de quem conhece como poucos essa cultura de arquibancada rubro-negra. Vamos ouvir o que, diante dos microfones, falaram o Felipe Luiz e o Arrasca sobre esse momento aí do time sem vergonha. Dá uma olhada. Eu lido muito bem com a pressão e com as críticas. Sempre lidei toda a minha carreira. Esportivas, né? As outras não tanto, mas as esportivas, quando o time não performa e eu leio e vejo, escuto as críticas, são naturais, fazem parte desse cargo que eu ocupo hoje. Eu sei bem aonde eu estou. Se eu não fosse um cara, se eu fosse um cara conformado, um cara que não estaria aqui, porque na verdade, cada vez que eu vou ali no campo e fico em pé na beira do campo, tudo que eu conquistei eu coloco a jogo, porque eu tá ali, posso ser chamado de burro, de 1000 coisas, ser xingado pelo torcedor e apagar tudo que eu já fiz no clube como jogador e como treinador também. Mas eu não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores. E amo também a cobrança e a pressão que eu vivo, porque isso me deixa vivo, me desafia mais. E pode ter certeza, nunca trabalhei tanto, nunca me esforcei tanto como nesses momentos agora que estamos passando por essa fase difícil. Porque eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante "o campeão voltou", para a gente poder ter essa comunhão com o torcedor de novo, que nesse momento não está. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. A pressão local é uma coisa incrível, mas assim, todo mundo que vem para cá já sabe que é assim, todo mundo que vem para cá já sabe o desafio que é, mas eu sinceramente, me fez refletir muito tudo isso. Eu acho que o problema, entre aspas, não é excesso de crítica, é o excesso de elogio quando as coisas vão bem, que te colocam em tal patamar que tu não está preparado para a caída quando você cai. Isso aconteceu comigo no primeiro ano aqui, quando eu tive uma lesão do joelho e o meu final de 2019 foi ruim, e quando eu lia tudo que eu estava lendo, eu falava, caraca, esqueci como se joga futebol, não sei mais, e reverti a situação rápido depois, consegui dar a volta por cima, mas eu passei por um momento bem... Saudações rubro-negra, voltei aqui, pessoal, informações exclusivas aí que o Flamengo vai tentar a contratação de Marcos Leonardo, e eu já quero saber aqui a sua opinião, torcedores, o que vocês acham a respeito dessa contratação. É um bom nome para a equipe do Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, e lembrando que o Flamengo tá se preparando aí, né, para enfrentar a equipe do Lanús, e a notícia, pessoal, é que o Flamengo vai sob pressão, né, depois da diretoria aí dos presidentes, né, o BAP e, né, José Boto, ter se reunido ali para poder fazer uma pressão, né, e cobrar, né, dos jogadores e também do Felipe Luiz. O Flamengo precisa urgentemente vencer, né, e o Flamengo tem que fazer 2 gols ou mais na partida, né, para não levar essa disputa para os pênaltis, né? Então é um jogo aí perigoso para a equipe do Flamengo, vendo que a equipe do Lanús vai tentar jogar no contra-ataque. Então o Flamengo tem que ir bem preparado, o Flamengo tem que estar bem fisicamente. Por quê? Porque o Flamengo é quem vai atacar o tempo todo, é o Flamengo que precisa da vitória. Então não vai ter esse negócio de o Flamengo vai ter que cozinhar para lá, cozinhar para cá, não. A equipe do Lanús vai jogar no contra-ataque, vai se defender, então o Flamengo tem que ir preparado, beleza? E a atitude do Pedro aí, né, pessoal? O Pedro também, que deve ser titular, mas chamou a atenção aí pela sua humildade, né? Como sempre, o jogador, também o Pedro, né, no jogo contra o Madureira, trocou a camisa ali, né? Trocou não, na verdade, deu a camisa, já que o do Madureira não pode, né, tá trocando por conta questões salariais, né? O Pedro teve essa atitude aí. E essa aqui, pessoal, é basicamente a informação, né? Que o Flamengo tenta a contratação do Marcos Leonardo, já tá bem encaminhada aí, o Flamengo tá tentando nessa contratação, um bom reforço para a equipe do Flamengo. Vai depender apenas do Al Hilal, né? O jogador tem interesse sim, já vi informações de que tem jogadores do Flamengo tendo contato com ele. Então, será aí um bom reforço para a equipe do Flamengo, beleza? Mas antes, pessoal, de encerrar aqui o nosso vídeo, eu quero pedir humildemente a sua ajuda.
Compartilhe esse vídeo com 1, 2, 3, 4 amigos flamenguistas. Ative o sino de notificações, se inscreva no canal Giro do Flamengo e até as próximas informações do Mengão.